Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui de novo em Caxias. Obrigado pelo convite. Junto com vocês, com os amigos e irmãos de caminhada também, né? Essa palestra, Percepção do Real, surgiu de uma conversa que eu tive sobre como algumas pessoas que a gente conhecia, tu vê assim as pessoas dentro do caminho da vida, mesmo dentro de movimentos espiritualistas, né, ou ditos espiritualistas, todos são de alguma medida, né, eu acho que as coisas têm uma graduação, as pessoas entravam no caminho de sofrimento, né? Em algum ponto da vida, aquele caminho não dava certo, né? E a pessoa entrava numa situação em que ela parecia que estava dando como é que eu digo assim, tu dá na parede pensando que é uma porta, né? Às vezes a gente está com uma ideia tão fixa do que as coisas são e que a gente não enxerga onde é que a porta está, né? E as nossas convicções são tão fortes, do que as mensagens que o mundo nos dá são tão fortes naquela direção, que a gente não se dá conta que aquilo ali não é, né? Tem tanta gente indo naquela mesma direção, que parece que o caminho é aquele ali, né? Então a ideia dessa palestra é tentar, busquei assim na literatura, apoio assim para tentar desvendar esse mistério que é por que a gente não enxerga, a gente está no mundo e não enxerga esse caminho e algumas coisas que essa literatura aponta de onde é que estaria o caminho, né? Nos livros que a gente estuda, né, tem alguns termos que eles usam, né, que são realidade e verdade, né? No próprio lema da Sociedade Teosófica diz que não existe religião maior que a verdade, né? Então, se no mundo material, normal, nossa vida corriqueira, para nós parece que a religião é o bem supremo, né? Esse lema diz que a verdade é o bem supremo, porque se essa religião não nos trouxer a verdade maior, né? Ela não tem, a verdade é superior a ela, né? Então, dentro da sociedade, a gente estuda todas as religiões e a gente diz que cada uma dessas linhagens, ela traz um aspecto da realidade, né? Nada consegue falar de toda a realidade, ou a linguagem que é usada foi por um determinado tempo, ou a linguagem que é usada exprime de uma determinada maneira que não ajuda pessoas de um certo temperamento. Tem diversas coisas, né? Então a gente vai encontrar no caminho, em algum momento, alguma coisa que tem uma linguagem, que tem uma experiência que é importante para nós obter um conhecimento, mas talvez aquilo ali ainda não seja tudo. Talvez em algum outro momento a gente precise de uma outra, ou de uma realidade diferente, uma linguagem diferente, para nos explicar outras coisas que aquela ali não explicou, né? Então, por isso que a gente estuda todas as religiões, as filosofias antigas e os grandes sábios do passado, né? E uma das palavras que eu acho que tá ligada com isso é discernimento, né? Então, aos pés do mestre, ele diz que o discernimento é o primeiro passo no caminho da espiritualidade. E que o discernimento tem que ser exercido do início ao fim do caminho. Ou seja, em nenhum momento, a gente estava falando antes de Bhakti Yoga, né, a yoga da devoção, né, em nenhum momento da nossa vida nós devemos abrir mão do nosso próprio discernimento, né, e de buscar, claro, um discernimento mais profundo, né. Muitas vezes, eu vejo assim na internet, algumas coisas que me parecem assim, que tiram a gente, sob o nome de espiritualidade, tira a gente assim, de uma área em que as coisas sejam palpáveis, né? E nos levam para uma área em que tu não tem condição de tirar uma resposta racional, né? E aí naquela área ali tudo pode, tudo é válido, tudo... E
muitas vezes aquelas coisas não estão ajudando a vida da pessoa, né? Por exemplo, às vezes na internet aparece aquelas coisas tipo, vai existir a conjunção de não sei o que na Pleiade de não sei da onde, que é um momento espiritual muito elevado e que as pessoas vão ter um influxo espiritual. O que a coisa da Pleiade vai mudar? Mudou. Quantas vezes a Pleiade e as estrelas já se juntaram e nós estamos aqui vivendo a vida com sofrimento, passando por diversos perrengues na vida, né? Então, na verdade, são coisas que pode ser que tragam um pequeno influxo, mas a vida espiritual ela depende de nós, né? E nesse discernimento da vida espiritual é que está o segredo de nós encontrando os caminhos para resolver as coisas, né? A gente quer, às vezes, viver a vida lá em cima e esquece de ver a base da vida espiritual que está aqui embaixo, que é a vida material também, né? Então a vida espiritual é importante, mas ela tem que estar embasada na vida material, né? A gente não pode viver uma coisa sem a outra, né? Hoje em dia, por exemplo, uma das grandes epidemias, né, é a epidemia de depressão, né? Então, eu que eu tô com 61 anos, né, já estou olhando para o outro lado, né? E me chama a atenção como as pessoas vão chegando no fim da vida, né, passaram a vida seguindo tudo aquilo que o mundo diz que vai te trazer felicidade, mas quando chega no fim da vida encontra um vazio, né? Porque fez tudo aquilo que foi demandado e a felicidade aquela não veio, ou foi tão momentânea, foram de coisas que não deram um significado mais profundo que a gente tenha levado para a nossa vida como nos preenchido, né? Porque para mim a depressão ainda é o vazio, né? A gente continuou com o vazio interno, mesmo tendo feito muitas coisas externas, né? Então, se tu vai num médico para tratar a depressão, ele vai te dar uns remédios que vão te deixar meio quadradinho, E se tu não fizer uma terapia, uma reflexão, buscar compreender a tua vida e a ti internamente, profundamente, tu não consegue sair daquele remédio, daquela jaula medicamentosa que ele te colocou ali, né? O quadradinho aqui, né? Então, para mim, assim, esse discernimento do que é a vida e do que nós buscamos, e o que nos preenche, né, é o grande segredo que a tal espiritualidade, que é um nome que já está tão gasto, né, pode nos trazer. Aqui eu trouxe diversas frases para ajudar na reflexão, né? Então, isso aqui eu não sei como traduzir, eu até botei lá no Google Translator para ver a pronúncia, né? Mas não adianta. Thich Nhat Hanh, né? É um grande meio guru lá do vietnamita por aí. Ele diz assim: a espiritualidade não é uma religião, é um caminho para gerarmos felicidade, entendimento e amor, para que possamos viver profundamente cada momento da nossa vida. Manter uma dimensão espiritual na nossa vida não significa escapar da vida ou passar um tempo em um local de felicidade fora do mundo, mas descobrir maneiras de enfrentar as dificuldades da vida e gerar paz, alegria e felicidade, bem aqui onde estamos, nesse lindo planeta. Daquele planeta que nós olhamos dizendo assim, que horror, ele que já fez esse caminho está dizendo assim, é um lindo planeta. Ele está olhando, ele está vendo o planeta com outros olhos, né? É um olhar que ele atingiu fazendo o caminho verdadeiro da espiritualidade. Então aqui ele nos dá algumas dicas, né? Primeiro, que a espiritualidade não é fuga, né? Às vezes a gente pode estar num mosteiro e aquilo ali ser uma fuga de olhar para nós mesmos, né? Então, ele coloca aqui, descobrir maneiras de enfrentar as dificuldades da vida e gerar paz, alegria e felicidade. Então, as dificuldades da vida são para ser enfrentadas, ser equacionadas,
resolvidas, a gente se trabalhar para atingir, conseguir resolver os problemas, e ela tem que gerar paz, felicidade e alegria. Esse é o tripé, que eu chamo que é a lei do karma, né? A lei do karma é a lei da harmonia. Então, se eu fizer a minha ação e não gerar harmonia, a ação está errada em alguma medida, né? E a gente fazendo isso, mesmo que seja difícil o caminho, no final desse desafio, a gente vai ter essa paz interiormente, vai ter essa felicidade, essa alegria interiormente. E isso, e não só interiormente, mas externamente também. Na Escada de Ouro tem uma das frases que diz assim: clara percepção espiritual. Clara percepção espiritual, para mim, é observar qual é o norte que a espiritualidade aponta. Então, quando a gente leu aqui essa frase antiga, qual é o norte que ele aponta da espiritualidade? Não fugir das dificuldades da vida, gerar paz, alegria e felicidade. Esse é o norte que ele está dando ali, né? Se a gente olhar nossa vivência no dia a dia, né, a gente vai enxergar nossas dificuldades, a gente vai observar as coisas que nos dão alegria, felicidade, a gente vai ver onde a gente tem dificuldade, e as dificuldades em geral que estão na nossa volta, os desafios, né? Tudo isso está dentro dessa vivência espiritual. Tudo isso tem que estar englobado dentro é como se fosse uma equação que eles nos dessem para resolver, né? É um desafio, né? Então a vida é ver esses desafios e conseguir criar uma equação que resolva eles, né? E para isso a gente tem que começar por perceber as coisas como elas são, né? Que é um percebimento do real, porque a gente às vezes vive algumas fantasias, né? A própria uma amiga minha foi em Rishikesh e assistiu uma palestra do Prem Baba. E aí diz que as gurias da palestra lá só perguntavam para ele sobre relacionamento e coisa assim. E aí ele disse para elas assim: vocês estão vendo muito filme de Hollywood. Ou seja, aquele filme, aquela visão que é romântica, né? É uma visão romântica da vida, né? E no final tudo vai dar certo. Mas entre essa coisa e tudo vai dar certo, existe um caminho de aprendizado, né? O relacionamento sempre é aprendizado, né? A gente não casa, não namora, não faz nada na vida, não trabalha, não faz nada na vida que não seja relacionamento. E é dentro desse relacionamento que a gente vai se conhecer, e é dentro desse relacionamento que a gente vai aprender a gerar paz, alegria e felicidade, né? Porque tem horas que a gente tem que falar, tem horas que a gente tem que calar, tem horas que a gente não sabe o que fazer, tem horas que a gente faz e se precipita, tem horas que a gente deixa para fazer depois e perdeu a hora certa de fazer a coisa, e a gente vai aprendendo, a cada vez que a gente acerta e que a gente erra, vai aprendendo o jeitinho de pegar o timing assim da vida e ajustando a ação, né, para que ela seja correta, né? Então, aqui a percepção abrangente, né, quer dizer que a nossa percepção normalmente está focada no eu, né? O que é bom para mim, o que eu penso, mas a ação, ela, quando envolve relacionamento, ela atinge outras pessoas também, né? Então a gente tem que se perceber dentro daquele contexto, como tendo direito e tendo uma voz, mas também tendo aquilo que nós falamos antes, de ouvir o outro e perceber a perspectiva dele. Porque às vezes as perspectivas podem se complementar e elas muitas vezes se enriquecem, né? Se a gente não está brigando pela qual é a melhor opinião, as perspectivas opostas podem se enriquecer. A gente ouve e deixa repercutir em nós, né?
E depois eu sempre digo que depois de uma noite de sono, tudo fica diferente, né? Na hora tu ouve, tu entende ou não entende, mas depois que tu dorme, parece que as coisas vão se amoldando, e aí parece que já tu muda sem se dar conta, né? Uma percepção profunda também engloba tudo que é positivo e negativo, né? Às vezes a gente quer olhar as coisas só por um lado positivo, aí tem uma visão positiva da vida. Ou tem gente que é muito negativa, só olha o lado negativo, né? Mas a vida é composta das duas coisas, o positivo e o negativo. O positivo e o negativo, eles não tem um valor em si, né? É só uma maneira de dizer que elas são opostas, né? Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que têm um temperamento mais emocional, que vão ter uma perspectiva mais emocional. Tem gente que é mais mental, vai ter uma perspectiva mais mental. Tem gente que tem uma perspectiva mais abrangente, que olha as duas coisas em conjunto e equaciona o melhor momento de agir de uma maneira ou de outra, né? Então, quando a gente tem uma perspectiva mais abrangente, que comporta tudo isso, tu tem mais ferramentas para saber o que fazer ou como compreender as coisas, né? E sempre que a gente vai ter uma clara percepção espiritual, né, a gente não pode ter nenhuma preferência. Porque se a gente tiver uma preferência, a gente já não está vendo a coisa como ela é, né? A gente já está sendo tendencioso, né? Ou pelo menos perceber as nossas preferências, né? E pelo menos ser realistas, né? E também não servir isso para fazer um julgamento. Ah, o fulano pensa assim, ou faz assim, e isso aí é certo ou é errado. Não, é uma realidade, cada um tem uma realidade. A gente não deve ser o julgador dos outros, a gente não está, aquela coisa que na Bíblia diz, né, não julgueis os outros antes de andar 7 dias nos chinelos dele, né, nas sandálias dele, né, quer dizer que só cada um consegue julgar a sua vida, né, porque a tua experiência é única, né. Então, no sentido assim da clara percepção espiritual e da diferença, né, da nossa pensamento comum com a visão que a espiritualidade traz, né, eu trouxe algumas frases para ver como elas são opostas à nossa primeira percepção, né. Então, no livro Luz do Caminho, né, a Mabel Collins coloca assim: nenhum homem é teu amigo, nenhum homem é teu inimigo, todos são teus instrutores. Eu adoro essa frase, que foi muito útil para mim. Porque normalmente a gente classifica as pessoas no mundo, né? Aqueles que concordam comigo e fazem parte meu grupo, aqueles que não concordam comigo ou eu não tenho sintonia, né, por alguma coisa e não fazem parte do meu grupo, né? E na verdade, quantas vezes a gente ouve as pessoas falar, era meu amigo e me traiu, né? Como é que é? Agora eu estou perdendo meu dicionário. Quando a pessoa tu considera muito teu amigo, tu acha que ela nunca é uma pessoa perfeita, né? Como se ela ficasse com uma perfeição que a pessoa não tem. Decepcionou. Decepção, né? Se decepciona com o amigo, né? Se desilude com o amigo. Quem se desilude é porque tinha uma ilusão, né? Então a gente, na verdade, a gente criou uma ilusão de que um amigo não pode ter erros. Ele concorda tanto comigo, eu estou tão certo, eu sou meu certo, meu padrão de certeza é o que eu penso, né? O outro pensa que nem eu, ele só me ratifica, né? Então, na verdade, ele tem que ser perfeito, porque eu devo ser perfeito também, né? Mas, na verdade, nenhuma pessoa perfeita, nenhuma pessoa igual a nós, né? Então, em alguma coisa, aquela pessoa vai ser diferente de nós, né? E a gente perceber que em todos os momentos, sempre que a gente tenta criar padrões, me parece que a vida vem e ela te mostra que aqueles padrões não valem. Porque em algum momento alguma coisa não vai valer, né? Então a gente sempre tenta criar uma série de certezas para guiar a vida da gente. E a vida não permite uma coisa tão definida, né? A vida é maior que isso, né? Eu já vi situações em que a pessoa que era uma amiga minha, e ela tinha uma vizinha que traiu ela com o marido, né? Então tinha aquela situação, né? E aí quando ela ficou mal, quem é que salvou ela? A vizinha. Então tu vê que as coisas não são branco e preto, né?
As pessoas têm defeitos para certos lados e têm qualidades para outros lados. Em cada momento as coisas vão mudando. Então a gente tem que se dar conta que a vida ela não é tão quadradinha assim que ela possa ser colocada numa definição fechada, né? E também essa frase aqui me leva para a realidade da vida, né? Todos os momentos da nossa vida são momentos de aprendizado. A gente aprende com os amigos as qualidades, ou aprende com as qualidades, seja dos amigos ou dos inimigos, né? E aprende com os defeitos também, né? Se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa que eu acho que é um defeito, que é uma coisa que não deve ser, eu aprendo para mim, não vou ficar apontando o dedo para ela. Eu olho para mim e digo assim, eu não quero fazer isso. Né? Se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa e ela fez e eu achei que era uma qualidade, eu olho para mim e digo assim, eu gostaria de fazer isso. Né? Então a referência sempre é nós, não é ficar apontando o dedo para o outro. Né? É a gente aprender com o outro. O Ricardo Lindemann dizia que a gente pode aprender de duas maneiras. Uma é a gente fazendo as bobagens. Né? E aprendendo com as nossas bobagens. A outra é vendo os outros fazendo as bobagens, que eu acho mais prática. No início eu era a primeira fase, eu precisava eu mesma experimentar para saber, ter certeza. Aí quando eu comecei a ter uma certa certeza, eu disse, não, está na hora de começar a aprender com a bobagem dos outros. Isso aqui é outro. Abandone as preocupações, aqui é do Bhagavad Gita, né? Que é um clássico indiano. Abandone as preocupações e os apegos egoístas ao resultado do seu trabalho e trafegue com a mesma calma e serenidade pelo sucesso e pelo fracasso. A vida no mundo, ela é colocada de uma maneira que ela valoriza o sucesso e tudo que não é sucesso vira fracasso. Né? A gente está sempre se comparando o que um faz com o que o outro faz e isso dá uma coisa de quem é mais e quem é menos, quem vale mais e quem vale menos. Na verdade, na espiritualidade não existe essa coisa de mais ou menos, né? A vida ela tem uma inteligência própria que ela nos coloca num processo de aprender. Então, às vezes, o nosso fracasso pode ser um momento de aprendizado também, né? Nem sempre eu vou estar em cima, nem sempre eu vou estar embaixo, né? Em tudo que a gente faz, a gente deve dar o nosso melhor, buscar aprender. Mas se não der, também pode ser que não seja nem nossa culpa, né? É uma coisa das circunstâncias da própria vida, né? Agora nós estamos numa fase de crise, né, geral no Brasil. Quando a gente está desempregada, não é por defeito de ninguém. É simplesmente porque a conjuntura não tá legal, né? Então, assim, essa coisa de a gente encontrar calma em qualquer situação da vida, né? Enfrentar com tranquilidade as situações da vida, independente do que aconteça, né? Isso aqui é uma frase da Blavatsky, que ela fala sobre a teosofia de fato a vida. O espírito que habita internamente torna toda verdadeira reforma uma realidade vital, pois a teosofia é a fraternidade universal. O próprio fundamento, bem como a pedra angular de todo o movimento em direção ao aperfeiçoamento da nossa condição. A ética da teosofia é mais importante do que qualquer divulgação de leis e fatos psíquicos. O último se relaciona, os fatos psíquicos se relaciona totalmente com a parte material e evanescente do homem setenário. Mas a ética aprofunda-se e torna a posse do homem real, o ego reencarnante. Isso aqui era uma carta que ele escreveu para os teosofistas americanos numa reunião da Sociedade Teosófica na América, aquelas reuniões anuais que a gente tem. Então aqui ela fala, às vezes na Sociedade Teosófica a gente estuda muitos livros, né? E a gente vê, às vezes, palestrantes citando páginas, citando coisas, eu acho maravilhoso, porque eu não guardo nada, né? Não guardo a página, me esqueço da frase, e assim vai. Mas o importante é todo esse material, essa leitura, é para ela nos sensibilizar internamente para a parte ética, né? Para a gente perceber o movimento que a vida toma, como é que a gente vai se colocar dentro da vida
de uma maneira que ela seja verdadeira, compreendendo esses movimentos da vida, né? Esse movimento de aprendizado, né? Mas o importante disso tudo é como a gente se coloca eticamente dentro da vida, né? Não interessa se o resto tudo não está sendo ético, não interessa se o resto tudo está fazendo diferente. A ética é que vai nos conectar com aquilo que é verdadeiro. E quanto mais a gente estiver dentro da ética, mais profundo, mais a gente vai aprofundando em termos de autoconhecimento e em termos de... Porque a ética, ela faz com que a gente precise fazer uma limpeza, né? Em tudo aquilo que não é verdadeiro, que é tudo aquilo que não é... o que é ético e o que é bom para mim é bom para o outro. E se eu já estou em contato dentro dessa polaridade, meu olhar já está no outro, a gente já está encontrando uma coisa que seja bom para o mundo. Se é bom para nós dois, é bom para o mundo, né? E eu tive que trabalhar muitas coisas para poder chegar nessa ética, nessa visão do outro, né? Então aqui também ela coloca, né, que a teosofia é fraternidade universal. Fraternidade universal. Quando a gente fala em fraternidade, eu acho que a gente tem uma tendência a levar ela para aquela coisa dos amigos, né? Eu sou fraterno com todo mundo que é bonzinho, que é meu amigo. O resto parece que é um mundo que não existe, né? A fraternidade universal, ela é uma coisa que vai mais fundo. Ela vai além das preferências, ela vai além... Todo mundo que existe, que vive, tem dentro de si uma divindade que nem eu tenho. E é aquela coisa do namastê, né? Eu reverencio em ti o Deus que existe também em mim, né? O Deus que existe em ti, que é o mesmo Deus que existe em mim, né? Então, na verdade, no momento que eu encontro dentro de mim, eu percebo que dentro de mim tem essa dimensão divina, o outro também tem, seja ele quem for, pode ser o mendigo da rua, né? Pode ser o presidente da república, pode ser qualquer um, todos eles têm. Então, por ter essa dimensão divina, ele merece o meu respeito, né? Por mais que eu discorde dele, né? O Dalai Lama me chamou atenção uma época. Eu acho que uma das pessoas assim, que tem visibilidade hoje em dia, que mais representa essa coisa da espiritualidade, para mim é o Dalai Lama, né? E ele, quando o George W. Bush, que ele criou 2 guerras, né? Atacou o Afeganistão, depois atacou o Irã, né? Para pegar umas armas nucleares que já nem existiam, né? Fez uma guerraçada lá, ganhou dinheiro com vendendo arma e coisa e tal. Quando terminou o governo dele, ele fez o instituto com o nome dele, né? E convidou o Dalai Lama para a inauguração. O Dalai Lama foi lá, deu discurso, chamou ele de grande alma. E eu pensei comigo assim, como é que o Dalai Lama pode chamar esse homem de grande alma? Aí eu fiquei pensando e disse assim, não, ele não está falando com o externo, né? Ele está falando com o interno dele, né? Então, quando a gente consegue se dar conta que em todas as pessoas tem essa grande alma interna, que busca a mesma coisa que nós, com as mesmas dificuldades, cada uma com as suas momentâneas, né? Tu começa a se dar conta que esse distanciamento não é tão grande, né? Que o erro do que o outro está fazendo pode ser erros que tu já fez ou vai fazer, né? Então que não tem, tu não é o julgador do outro, né? Tu não tem moral para julgar ele se considerar as encarnações e todas as experiências que tu já passou na tua coisa, né? Então começar a perceber esses motivos para a fraternidade universal é importante, porque esse é o fim do caminho, né? A Radha Mournier, que foi a 7ª presidente da Sociedade Teosófica por 33 anos, né? Ela disse assim, fraternidade universal, a realização de uma mente
onde não haja preconceito nenhum, nenhuma barreira contra seja o que for. É regeneração, pois uma consciência deste gênero é completamente diferente da consciência comum. Então aqui a Radha ela diz que existe uma consciência comum que não consegue atingir essa fraternidade universal, e existe um outro tipo de consciência mais profunda, aí me atrevo a dizer, em que essa fraternidade universal pode ser uma realidade, percebida como uma realidade. Tem textos que dizem que a nossa consciência, que existem pessoas adormecidas. Aí a primeira vez que eu vi isso, meu primeiro pensamento foi assim, os outros estão adormecidos, porque eu estou aqui assistindo a palestra da Sociedade Teosófica. Aí daqui a pouco me ocorreu assim, e se eu estiver adormecida e não estou me dando conta? Porque me pareceu que esse adormecimento não era uma coisa que a gente, que quem tivesse desse conta, né? Aí comecei a investigar mais fundo isso, né? Mas, então aqui a Radha fala desses dois níveis, né? Um nível comum de consciência, que é o que a gente normalmente faz quando vai para o trabalho, quando está trabalhando, fazendo... Mas existe uma consciência mais profunda, na qual a fraternidade universal é uma realidade, né? Então vamos começar, tendo olhado mais ou menos esse norte que a espiritualidade nos mostra, né? Vamos ver qual é o problema que tem, que a gente não consegue ter essa percepção profunda, né? Então, partir aqui da voz do silêncio, em que a Blavatsky coloca que a mente é a grande assassina do real, né? A mente não é o cérebro, né? Na Sociedade Teosófica a gente estuda a classificação centenária do oriental, né? Então tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. O corpo mental é dividido em duas partes. Depois vem o corpo búdico, o átmico, o adhyanupadaka, né? Os planos, né? Então a mente, ela é uma subdivisão, né? Tem a mente comum e tem a mente concreta, que a gente chama, né? Que é essa que a gente usa no dia a dia, como diz o Marcos Flávio, ajuda a gente a achar o caminho para casa, né? E tem uma mente superior, que seria a mente... eu estou com um conceitual na cabeça. Mas tem a mente superior e tem mais o plano búdico também, que é um plano também de compreensão mais profunda, né? Então, está dentro do nosso próprio mecanismo de percepção da realidade, ele tem mais de um nível, né? E o nível comum não nos permite perceber as coisas profundas que a espiritualidade aponta. Um exemplo disso eu peguei aqui do Dhammapada, né? O Dhammapada diz assim: a mente antecede todo o estado mental. A mente é o criador, pois são todos forjados pela mente. Os estados mentais são forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com uma mente impura, o sofrimento segue-a como a roda que segue o pé do boi. Se uma pessoa fala ou age com uma mente pura, a felicidade segue-a como a sombra que jamais a abandona. Então, aqui, o que acontece na nossa mente comum? A mente comum, quando acontece alguma coisa ruim, ela diz assim: o problema é o outro, né? O problema nunca sou eu, o problema está no outro, né? Aqui, a mente superior, ela vai trabalhar... o trabalho espiritual, ele consiste em tirar essas impurezas da mente, essas percepções errôneas, né? E ela vai se purificando, e quando tu consegue compreender onde é que está aquilo que é puro, é que ele diz aqui, né? A felicidade, sempre que tu faz uma ação com uma mente pura, é felicidade direto, não te incomoda. Tu coloca alguma coisa impura na mente, pode ser uma mágoa,
pode ser inveja, pode ser uma má compreensão. Tudo isso coloca dentro das situações mais variáveis que torna tudo muito confuso, né? Então, a gente não está aqui conversando e diz assim, ó, nós vamos comer uma pizza, o outro diz assim, não, eu quero comer uma lasanha. Ah, mas aí tu não tá, é só sempre o que tu quer, né? Essa mente não está pura, né? Aí o outro já responde, ah, não, mas outra vez nós somos não sei o quê. Aí essa conversa já começou para ir para um lado que não vai dar porcaria, né? Por quê? Porque a mente não tá pura, ela está com uma visão meio egoísta, está querendo atingir os seus objetivos em detrimento dos outros, né? É um apontando o dedo para o outro, são qualidades da mente impura, né? E quando a gente está numa conversa com uma mente pura, a conversa é diferente, né? Diz assim, eu quero comer o que era mesmo? Uma pizza, né? E o outro diz que eu quero uma lasanha. Ah, tá, então hoje tá, vamos lá ver, nós comemos outro dia uma pizza, a última vez, então vai ser uma lasanha hoje. Resolvido, né? Alguém abriu mão, né? Ou a gente, nós já comemos 2 vezes pizza, vamos comer uma lasanha hoje, né? Ah, tá bom. Né? Então, tem qualidades que a gente coloca na conversa, que vem da mente, né? que naturalmente levam para a confusão, né? Ou seja, para o sofrimento. Né? E tem qualidades que a gente coloca na mente, né? de boa vontade, de renúncia, que naturalmente levam para um final feliz, digamos assim, né? Mas, assim, agora eu falei a palavra renúncia, nem sempre renunciar é né? Renúncia é bom, mas nem sempre renunciar a tudo é uma coisa boa, né? Renunciar naquilo que é possível, né? Então, ele diz, né, que sempre que a mente está impura, o sofrimento segue como a roda segue a pé do boi, ou seja, sempre vai acontecer. Ele não está dizendo de vez em quando acontece, né? O Dhammapada é um livro com as citações do Buda. Então, o Buda não está dizendo assim, né, o sofrimento nasceu por acaso, foi uma fatalidade. Né? Na visão teosófica não existe fatalidade, existe karma, né? Tu tem que ver o que as pessoas estão pensando, o que aconteceu, que aquela pessoa foi cair. A Blavatsky diz assim, sobre karma. Não pergunte por que o mar afogou uma pessoa, pergunte por que aquela pessoa estava naquele ponto onde o mar afogou ela. Aí tu diz assim, tem alguma coisa que eu tenho que aprender aqui, né? Então, assim, as coisas, não existe acaso, né, na nossa vida. Nem vou chamar de vida espiritual, porque a nossa vida é isso aí no dia a dia, né? As coisas têm sempre um motivo e tem sempre uma razão. E a gente tem que observar a vida com uma visão mais abrangente e perceber o que a gente tem que aprender em cada momento, em cada situação, né? Mas também perceber que se a gente chegar com qualidades mais positivas, a vida vai nos responder de uma maneira mais positiva. Normalmente não acontece no primeiro momento. Eu faço uma vez e aí naturalmente tudo se transforma, né? Porque a vida, ela quer saber se nós temos consistência. Então, a gente faz uma vez, não dá certo. Faz a segunda vez, não dá certo. A terceira vez, uma hora ela se convence que... E aí aí a coisa começa a acontecer, né? Outra aqui também é do Dhammapada. Aqueles que têm vergonha do que não se deviam envergonhar e não se envergonham do que se deviam envergonhar, vendo as coisas de uma forma errada, dirigem-se para o estado de aflição. Aqueles que temem algo quando não há nada a temer e não veem nada a temer onde há algo a temer, vendo as coisas de uma forma errada, dirigem-se para estados de aflição. Aqueles que imaginam o mal onde não existe e não veem o mal onde ele existe, vendo as coisas de uma forma errada, dirigem-se para estados de aflição. Aqueles que discernirem o errado como errado e o certo como certo, vendo as coisas de uma forma correta, dirigem-se para os reinos da felicidade. Ou seja, ele diz que nós
às vezes nós trocamos as coisas, né? Nós tem coisas que são erradas e nós dizemos que elas são corretas, achamos que elas são corretas. Tem coisas que são corretas e nós achamos que são erradas. E aí isso aí gera o que eles chamam aqui de aflição, né? Então, a gente tem que começar o discernimento, né? Esse percebimento da realidade das coisas tem que começar pela consequência. A consequência deu mal, deixa eu olhar para trás como é que a coisa se desenvolveu para eu aprender com isso, porque ou eu ou outra pessoa está com a percepção errada, né? E olhar da coisa de uma maneira abrangente, sem preferências, né? De apontar esse ou aquele. Porque a ideia é que eu aprenda, para aprendendo, eu poder sair dessas situações de aflição, né? De sofrimento. No budismo, eles têm um conceito que eles chamam de Mara. Aqui ele diz que Mara é o oposto de Buda. Buda representa a iluminação, iluminação a iluminação eles consideram assim, é como se eu estivesse numa sala fechada, uma sala no escuro, e de repente eu tivesse um dimmer e começasse a aumentar a luz. No início eu começo a perceber o formato, né, das coisas, eu não percebo bem as coisas, mas eu vejo assim as sombras delas, né? E depois, conforme a luz vai aumentando, eu começo a divisar algumas cores, algumas formas, algumas coisas, e quando a luz está no seu total, eu percebo as coisas como elas são. Então, a iluminação, ela é a percepção das coisas na sua própria realidade, né? E Mara é o contrário. Aqui Mara vive no interior de cada pessoa, tentando mantê-la adormecida na ilusão maia do mundo. Maia é uma ilusão, né? O Krishnamurti diz que eu não consegui ver o mundo como ele é. E isso a gente tem quando a gente se identifica com o mundo, nessa fase assim mais de mente concreta, né? A gente olha e só enxerga o mundo, e não enxerga as causas por trás, né? Então ele diz que tem uma força mantendo essa ilusão, né, de que o mundo, a realidade do mundo é só aquela ali, né? No comentário ele diz assim, que Mara é aquilo que mata a alma. E eu acrescentei assim, esquecer que já temos dentro de nós tudo que precisamos para sermos felizes. Então, quando a gente tem um olhar para o mundo e busca no mundo a felicidade, o mundo vai dizendo assim, se tu comprar um carro novo, tu vai ser feliz. Se tu comprar uma maquiagem nova, tu vai encontrar um namorado. Se tu vai comprar uma roupa nova, tu vai ficar mais não sei o quê. E assim ele vai, né? E a gente faz tudo isso e às vezes as coisas não acontecem, né? Eu comprei um carro novo, fiquei feliz por uma semana, daqui a pouco me bateram. Ou fiquei feliz por uma semana, daqui a pouco o carro já era velho, né? Começou a bater biela, né? E aquela felicidade, ela é transitória, né? Ela não dura para sempre, né? E se a gente não consegue encontrar dentro de nós uma felicidade em ser aquilo que nós somos, de preferência no nosso melhor, né? A gente não há coisa no mundo que vai poder preencher isso, né? Então, tem uma figura do Buda, o Buda lá embaixo da árvore Bodhi, né, no momento da iluminação dele, se tu pega o livro A Luz da Ásia, no finalzinho, ele descreve essa iluminação. Então, a consciência na teosofia, o que é esse sentido de eu interior, né, ele é a nossa consciência, né? É o estado de estar conscientes, né, de nós mesmos, das nossas características. Então o Buda está ali sentado e ele em estado de lótus, em meditação, e ele começa a perceber a consciência dele subindo pelos veículos do chakra básico para cima. Então em cada chakra ele tem um desafio, uma dificuldade, né? Um poder de atração, né? O chakra básico, de repente, a parte sexual,
vai para emocional, o mundo oferecendo, se tu casar, tu vai ser feliz, se tu fizer isso, tu vai ser feliz, se tu encontrar um amor, né, aquela coisa romântica. Na parte mental, os desafios de ego, vou te dar o universo, tu vai ter poder, tu vai, né, ser reconhecido, diabo 4. E enquanto aquelas ofertas todas iam fazendo, ele continuava na coisa sem se identificar com elas. E a consciência, no momento que ele não se identificava, a consciência continuava subindo para níveis superiores até que ele atingiu a iluminação. Ou seja, nenhum daqueles veículos conseguiu criar uma identificação dele com isso. E nós nos identificamos com esses veículos, né? Quantas vezes a gente pode ver, quando a gente está numa fase assim, com a mente muito carregada, a gente para e consegue observar os pensamentos, tu começa a ver uma série de coisas rodando assim, de pensamentos, seja associado com medo, seja associado com alguma indignação. Isso aí são esses demôniozinhos que tem ali na volta, né, que são as vozezinhas que falam de dentro de nós mesmos. E dentro de nós temos um desafio, que são essas vozes, né, que vão dizer, mas como é que tu deixou ela fazer isso contigo, né? Tem diversas situações que e quando tu consegue encontrar uma paz interior, tu diz assim, não, deixa para lá que não vai resolver nada isso aí, né? Tu não te incomoda por pouco, né? Então, tu vai conseguindo encontrar uma paz interior em que essas vozes, tu não dá mais bola para essas vozes, né? E essas vozes começam a se acalmar, né? E aí tu vai encontrando dentro de ti essa paz que o Buda encontrou, né? Porque nessa paz, tu tá na tua consciência mais pura. Porque a consciência pura, ela não tem uma voz, ela tem uma percepção, né? Então, ela não aprende, a gente tem um conceito de que a gente sabe porque a gente acumulou um conhecimento. Então, a memória dos conhecimentos é que fazem a gente saber. Na verdade, a percepção pura, ela olha para as coisas e ela recebe um retorno em conhecimento. Como é que uma criancinha, um bebezinho, aprende, gente? Bebezinho não tem nada. Tu vê assim que eles estão lá quietinhos, eles não sabem falar. Mas eles já compreenderam todas as histórias, né? Eles já sabem como é que tu reage, como é que tu age, como é que tu reage, como é que a gente manipula, né? E assim ele vai. Por quê? Porque ele tem essa visão direta. Ele não tem pensamento, ele não tem memória de conhecimento. Mas ele tem essa percepção direta. E ele vai aprendendo. E é muito rápido. E essa capacidade ainda está em nós. É que com o tempo a gente vai substituindo ela pela memória. Quando a gente entra na escola, né? Aí tu tem que decorar os pontos e saber decorar um monte de bobagem que não serve para nada, né? Tu não vai usar nada para nada depois. E aí aquela coisa a gente substitui isso pela memória, né? Para ganhar nota, para tirar uma nota boa, para passar de ano, para não sei o quê. Mas o conhecimento real é esse conhecimento que tu tá tranquilo, tu não tem preferência por nada, tu não tem aversão a nada, tu não tem apego a nada, e tu dá dimensão, para ter a dimensão correta de cada coisa, né? O que é positivo e negativo. Porque tudo lá no mundo tem os dois lados, né? Então, sempre quando eu estou assim, meio agitado, eu gosto de lembrar essa figura do Buda aqui, para mim é emblemática, assim. Aquela pessoa que está tranquila, está tudo desmoronando na volta, mas quando tu tem um equilíbrio interior, tu está centrado, tu encontra o teu centro, no centro tu não tem, nada te tira, né? Tu está focado em tudo, mas nada te tira do teu ponto de equilíbrio, né? Então, essa mara do mundo, essa ilusão do mundo, né? Eu gosto, antigamente tinha o programa do Silvio Santos, ele tinha um joguinho, né? Que ele pegava uma pessoa, acho que ainda tem, deve ter, porque ele não mudou tanto assim o programa. Ele botava a pessoa dentro de uma cabine, com um fone de ouvido, e era tudo a prova de som, e lá fora ele dizia assim, você quer ganhar um liquidificador? Quero! Aí acendia a luzinha vermelha, quero! Aí tá, você tem um liquidificador. Você quer trocar essa liquidificador por uma Ferrari? Não! E ficava lá sofrendo, né? Daqui a pouco a pessoa
quer trocar essa liquidificador por R$1 milhão? Quero! Tu ficava vibrando. Quer trocar por um fósforo apagado? Sim! Né? Então, no mundo, nós somos meio assim, né? O mundo está nos oferecendo coisas, e a gente, com a nossa cegueira, né, para o valor real das coisas, a gente acaba trocando o que é de valor por uma coisa que não é de valor, né? Então, foi o que eu coloquei aqui, né? Trocando coisas de valor por coisas sem valor, tomamos aquilo que é verdade, né? Trocamos, ficou trocado. Trocamos aquilo que é verdadeiro por aquilo que é falso, tomamos o que é menos verdadeiro por aquilo que é verdadeiro, tomamos o inútil por útil, tomamos o menos importante por mais importante e tomamos opinião pela verdade. Porque, na verdade, enquanto a gente não perceber a realidade das coisas, tudo que nós falamos são opiniões. Só como modo como nós enxergamos as coisas, não como as coisas são. O título do livro Isis sem véu, da Blavatsky, para mim sempre foi muito inspirador, né? Então ela diz que existem véus que cobrem a consciência. Então, para mim, o véu é uma coisa que cobre, mas ele tem uma certa transparência que tu consegue perceber nuances daquele outro lado, né? Então existe uma esperança, esse seria o véu entre essa mente concreta e essa mente abstrata, né? Essa mente búdica, né? Eu acho que mais de búdico que da mente abstrata. E esse véu seria essa mara, né? Essa falta de percepção da realidade, né? Então, a verdade, né? Para nós sair da opinião para a verdade, né? A verdade, ela é como aquela historinha dos indianos, né? Que chegou um elefante na cidade, no vilarejo, e os cegos tocaram, né? E cada um disse o que era aquele objeto, né? Eram pessoas cegas, né? Então, um tocou o rabo e achou que era uma cobrinha, o outro tocou a pele, né? E achou que era um muro, o outro tocou a pata, achou que era um tronco de uma árvore, o outro trocou na tromba, eu não sei o que é aquilo ali, e o outro tocou no marfim e pensou que era uma flecha, né? Uma lança, né? Então, nós somos assim, né? A gente conhece as coisas por um aspecto, né? Então, a gente conhece por um aspecto e outras pessoas conhecem por outro aspecto. Então, por isso que a teosofia, a gente faz esse estudo comparado, porque a gente pega de diversas tradições o aspecto que cada uma pegou para desenvolver, né? Uma pega a devoção, outra pega a verdade, outra pega outros aspectos. E quando tu junta tudo isso, tu consegue ter uma visão geral, né, de todos os aspectos que formam essa verdade, né? E se a gente estuda só um livro, só uma linha, assim, nós estamos falando hoje do devocional, né? Tu pega uma linha só devocional, tu perde a parte do discernimento, né? Da Karma Yoga, que é a yoga da ação, tu perde a parte da Raja Yoga, que são as 3 yogas em uma, né? A yoga da ação, da devoção e do conhecimento, né? A gente, na Sociedade Teosófica, procura trabalhar as 3 em conjunto, né? Para criar um equilíbrio no nosso desenvolvimento, né? Ricardo Lindemann dizia que quando a gente trabalha só um aspecto, né? Ou não trabalha um aspecto, ele fica como se fosse um tripé sem perna, né? Ele tem uma tendência a cair. Então, se tu tem só a devoção ou só o discernimento, mas não tem conhecimento, né? Tu, quando precisa embasar alguma coisa, tu não tem justificativo, de repente tu pode cair fora daquela coisa, né? Então, o fato de a gente se abrir para outras opiniões e para outras linhas de pensamento, né, faz com que a gente comece a fazer uma visão mais abrangente das coisas, né, da realidade. Também outra coisa que nos leva a ter uma visão parcial, né, são que nossa consciência pode estar atuando em 7 planos, na verdade, nossa em 5, né? Então, se eu tenho a consciência atuando no nível físico, eu vou pensar mais nas coisas a nível físico, né?
se eu tenho a minha consciência atuando a nível astral, toda a minha percepção vai ser um pouco emocional. Se eu tiver ela atuando a nível mental, eu vou trabalhar mais a parte mental também. A parte búdica já tem um processo intuicional que já me aproxima mais, assim, é uma consciência que trabalha mais com o todo, né? Então já saiu um pouco do eu para observar o mundo como um todo, né? E como é que as relações acontecem, né? Então, cada um desses níveis, ele dá uma perspectiva diferente sobre o mesmo assunto, né? Se a gente observar a figura do Tao, né? O Tao, ele é uma unidade, né? Então, o Tao é o todo, é o círculozinho que circunda tudo isso. Mas toda unidade, ela é sempre composta por uma polaridade. Então, dentro de uma realidade, eu sempre vou ter dois lados, né? Isso quer dizer, o que a gente faz com a mente comum? A gente olha a polaridade e diz assim, o outro está errado. E um aponta para o outro, né? Esse está errado e esse está errado. Na verdade, a realidade, ela é um conjunto daquelas duas coisas, né? E ele também mostra que dentro dessa polaridade, ninguém está totalmente errado, porque ela tem um pouco do outro dentro de si, né? Então, e sempre existe um potencial do outro lado, tanto que às vezes a gente já faz isso, né? A gente está de um lado e de repente tu vê os defeitos daquele lado e de repente tu pula para o outro com a mesma jeito que tu defendia esse aqui ardentemente, tu pula para o outro defendendo ardentemente o outro. E de repente daqui a pouco pode fazer a mesma coisa e voltar, né? Porque se tu não entender as coisas, né? Como é que funciona. Então a polaridade, ela faz com que tudo tenha dois lados que são opostos, né? Então, quando as coisas se apresentam opostas, elas não devem ser uma surpresa para nós, porque isso aí é uma lei da natureza, né? A natureza, ela é polar, desde lá, quando ela sai da unidade, ela é a polaridade que gera um movimento que vai criar a mônada, né? A parte da mônada. Então, ela já é polar lá desde o início da criação. A polaridade, ela nos mostra que tudo muda ao longo do tempo, porque ele tem um movimento, né? Então, tudo que é... Quando chega no limite do Yang, ele se transforma em Yin. Quando ele chega no limite do Yin, ele se transforma em Yang. Então, isso aí exemplifica, né, as mudanças na vida, né? Quando a gente percebe, eu trabalho muito em grupo, né? Então, quando começa um grupo novo, sempre é um estresse, né? Fica cada um com a sua linguagem, cada um com as suas experiências, e as coisas não fecham, coisa e tal. A gente vai brigando, discutindo, coisa e tal. Daqui a pouco começa algumas coisas, a gente começa a criar uma experiência comum, e daqui a pouco as coisas começam a fechar, daqui a pouco tem os melhores amigos. Quando tu vira os melhores amigos, o grupo se desfaz. Aí começa uma coisa nova. Porque a experiência não muda, não termina nunca, né? Então, são coisas da vida que o símbolo do Tao, ele mostra que é assim mesmo, né? Então, ele mostra, apresenta ali dentro a impermanência, né? E ele também mostra que as diferenças são complementares, né? Ou seja, ninguém é superior, ninguém é inferior. Cada um tem uma experiência que completa na experiência da vida, né? Essa polaridade também aparece, eu trouxe aqui a árvore sefirótica, né? Porque tem duas coisas na árvore sefirótica que eu gosto muito, que eu acho que são dois aspectos bem fortes em termos de... Para mim foi um grande aprendizado. Eu iniciei com a parte bem devocional, né? Aí a minha vida começou a dar errado, porque eu não resolvia as coisas, né? Eu ficava esperando que Deus fizesse a parte dele, eu não fazia a minha. E sempre uma tendência aquele pro bonzinho, né?
o bonzinho sempre se rala, né? Porque o bonzinho é uma posição bem ruim. E na área sefirótica, o oposto, deixa eu ver se consigo caminhar aqui. Aqui na área sefirótica é a misericórdia, né? Que eu chamo desse bonzinho. E do lado de cá ele tem a severidade, né? Então, severidade é aquilo que hoje em dia a gente chama de dar limites, né? Então, é bom ser bonzinho? É bom, mas tem momentos que a gente precisa dizer assim, não, aqui já está demais, né? Porque se a gente não diz não, aqui já está demais, a gente entra no tal ali no extremo e virou o oposto, né? Então, o segredo de manter a coisa equilibrada, harmoniosa, é saber dizer sim e saber dizer não, né? E isso, para mim, é para a minha interpretação, né? É essas duas características aqui da Cabala, não. Aqui foi bem interessante, porque tem umas coisas que não aparecem aqui. Não, aqui está tudo sim. Para mim, aqui o coração, acho que é aqui o coração. E isso é interessante, que a beleza, né? E o coração está ligado com todos os níveis. Ele vai do inferior ao superior. Ele é o centro, né? Todos os textos dizem que a solução está no coração. O coração ele integra tudo, né? Ele tem uma sabedoria que ele não é o bonzinho, né? É coração, mas não é um coração burro, é um coração com sabedoria, né? Ele consegue trabalhar o sim e o não de uma maneira harmoniosa, né? O não precisa ser um não rabugento, né? Ele pode ser um não com amor, né? Ou ele dosa a energia com que aquele não, né? Ele é suficiente para mostrar que o limite é aqui, mas ele não vai além que cria. E o coração, aqui ele tem um triângulo, ele tem um triângulo aqui, ele tem um triângulo aqui, e ele tem um triângulo lá superior, que ele vai lá para o entendimento, que eu chamaria de compreensão, que seria esse percebimento do real, sabedoria, e a coroa, que seria, na teosofia, seria a vontade, né? Mas o que ele queria comentar aqui seria essas duas polaridades, né? Da força e da misericórdia, né? Então, a Nibesa, no livro A Genealogia do Homem, ela diz que o homem é um campo de batalha entre a matéria e o espírito, e todos os seres devem travar e vencer o combate antes de penetrar no reino divino. Eis o que é o homem. Então, por isso, o homem é uma figura dual, né? Ele tem uma parte material e tem uma parte espiritual. E a Blavatsky diz assim: em si reúne o mais elevado espírito e a matéria mais baixa, sendo ambos ligados pela inteligência. O ser em que o espírito e a matéria se derem as mãos, tornaram-se, ou então estão se tornando equilibrados, em quem o espírito dominou ou dominará finalmente a matéria. O Marcos Flávio, ele diz assim, que Deus e o diabo vão entrar abraçados no céu, né? A gente sempre pensa na religião, pensa assim, tem que acabar com as coisas demoníacas, né? Não, tem que colocar elas sob o controle daquilo que é mais elevado em ti, né? Então, tu vai usar elas, não ser usado por elas, né? Quando a matéria está sob controle, a gente está na fase, digamos assim, emocionalmente, a gente estaria numa fase egoísta, numa fase crítica, numa fase uma emoção descontrolada, né? Ou na fase das paixões, ou na fase do excessivamente bonzinho. Tudo isso faz parte do teatro, né? do inferior, né? Mas quando tu equilibra e o espiritual começa a guiar,
tuas habilidades, né, sejam emocionais, mentais, eles entram abraçados, né? É uma questão de criar um equilíbrio entre o espírito e a matéria. A gente vive na matéria, mas com os valores do espírito, né? E fazer com que nosso corpo, a nossa emoção e nosso pensamento, todos entrem na mesma direção, né? Trabalhem em harmonia. Então essa é a batalha que nós estamos, né? Uma coisa nos puxa para baixo e uma coisa nos chama para cima. É nesse meio desse campo de batalha que nós estamos tentando nos equilibrar. Sri Aurobindo diz: o segredo da transformação está em movermos o centro da nossa vida para uma consciência superior. Ou seja, no momento que eu me identificar mais com a consciência superior do que com a inferior, eu começo eu digo que a vivência da teosofia é um estilo de vida, né? Porque quando tu está focado no inferior, tu está preocupado com uma série de coisas. Quando tu começa a focar no superior, tu está mais preocupado com a ética da atuação, não com o que tu vai obter daquilo ali, mas com a ética que tu trata as situações de ser justo, de ser verdadeiro, de ser bom para todos e coisas desse tipo. Essa frase aqui da Blavatsky na Voz do Silêncio diz assim: se a tua alma sorri ao banhar-se na luz solar da tua vida, se a tua alma canta dentro de sua crisálida de carne e matéria, se a tua alma chora em seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por romper o fio de prata que a liga aos mestres, sobe ao discípulo que a tua alma é da terra. Isso aqui eu fiquei chocada quando eu li a primeira vez a Voz do Silêncio, porque ele é o 14º aforismo de 300 e poucos, e eu estava nessa fase aqui. Eu estava dentro da teosofia, estava estudando, estava achando que eu estava fazendo alguma coisa, e o cara está dizendo assim, mas tu... E eu sentia dentro de mim assim, uma coisa, assim, uma briga interna, né? E eu disse, mas daqui eu não passo, né? Daqui eu não passo. Mas a gente se dá conta, de repente, de que nós achamos que no mundo fenomênico a gente vai encontrar felicidade por essas coisas que a gente vê. Hoje está mais no marketing, né? Tu liga a televisão, o cara diz que o monge do mosteiro foge com um jipe que vai dar felicidade para ele. Né? Já estamos avançando assim, né? Já estamos... que tu passa com vestido com Downy e os cheiros do churrasquinho não vai te atingir e tu vai sair espalhando perfume pela cidade, né? É uma venda de ilusões assim que chega a ser grosseira já hoje em dia, né? Mas às vezes a gente tem algumas coisas dentro de nós que ainda estão ligadas a essas ilusões, né? Até a gente se dar conta que algumas coisas são ilusão e que a gente tem que trabalhar com a realidade da vida e a gente abrir mão, né, das ilusões, que é o único caminho que vai um dia nos trazer felicidade, né? É começar o caminho, sim, de autotransformação, né? Porque com nenhuma ilusão vai conseguir nos trazer felicidade a longo prazo. Aqui tá ruim, né? Tá ruim aqui pra mim, muito mais aqui. Deixa eu ver. Bom, agora eu piorei. Não tá aqui, tá... Eu não sei o que eu fiz aqui. Deu, tá aqui. Eu só tirei da inscrição. Ele tá que nem o meu, ele é demorado. Ele ficou no meio do caminho. Ele tá bem fraquinho. Ele tá muito fraquinho. Aí, o Datashura não é muito bom. Tá, isso aqui... Tinha um desenho aí. Isso aqui, às vezes, assim, ó, é o desenho dos corpos, né? Então, ele tem um quadrado, embaixo tem um quadrado, que é o quadrado da matéria, e em cima ele tem o triângulo do espírito. Entre eles tem um fiozinho bem pequenininho, bem fraquinho. Então, a matéria é desse tamanho,
O espírito é assim, mas o canal que passa de um para o outro é mínimo, né? Isso referencia, né, aquilo que a gente chamava antigamente do fio da navalha, né? O caminho espiritual é o fio da navalha. Só aquilo que é justo e perfeito passa. Existem muitos caminhos para se perder e um único caminho para encontrar Então, é o caminho que eles chamam de caminho da perfeição, né? Porque se a gente fizer uma coisa e tiver um único motivo errado, ou um modo de fazer errado, ou não sei o que é errado, a gente ainda vai estar repetindo aquela lição até a gente fazer ela na perfeição, né? Não sei se vocês viram aquele filme, como é que é, não sei o que, do tempo, aquele da marmota, Feitiço do Tempo, né? Que é o dia da marmota, né? Então o cara acordava, todos os dias ele acordava com o mesmo dia, né? Então ele era um cara arrogante, tinha uma menina que trabalhava com ele, que não dava bem na bola, ficava... nem me lembro o que ele fazia, mas ele é totalmente arrogante. Então cada dia ele acordava no mesmo dia e ele já sabia o que ia acontecer, e ele tropeçava no mesmo buraco, e ele tratava mal as pessoas, e assim foi. Até que um dia ele viu que aquilo ali não estava trazendo felicidade para ele sempre repetia da mesma forma, e aí ele começou a se incomodar, se deprimiu mesmo. E daqui a pouco ele resolveu fazer diferente, né? Aí ele começou a se dar conta, botar mais atenção, né? Aí ele começou a pular o buraco, aí ele começou a cumprimentar as pessoas, aí ele resolveu fazer uma aula de música, né? Começou a fazer coisas que ele não fazia normalmente, né? E começou a fazer a vida dele, realizar os sonhos dele, né? Que ele tinha e não tinha tempo de fazer, né? E aí de repente ele começou em vez de brigar com a menina, ele começou a ouvir uma conversa. Cada dia ele via uma coisa diferente, ele ouvia uma conversa, não sei o quê, e acabou se apaixonando pela menina. Aí tinha que conquistar a menina, e como ele era arrogante, a menina sabia que ele era arrogante, ele não conseguia. E cada dia ele tentava uma coisa diferente, e tentando uma coisa diferente, ele foi se tornando uma pessoa diferente, né? Então é mais ou menos um filme de 1h30, é o resumo das nossas encarnações, né? Que a gente sempre faz as coisas iguais, porque a nossa experiência nos levou a fazer uma ideia da vida de uma certa maneira, mas quando as coisas não estão nos trazendo felicidade, é o momento de a gente parar e dar uma refletida, né? O que a gente está sentindo falta, se isso que a gente está sonhando é um sonho, é uma realidade ou é uma ilusão, né? E começando a partir das reflexões, começar a construir um mundo de verdade, né? Um mundo real, e que seja o externo e o interno trabalhando juntos, né? Eu não sei de onde é que tirei isso aqui, porque às vezes eu copiei as frases. Por que as pessoas não põem a origem das frases? O intelecto pode conhecer todos os fatos. Não, isso aqui é do texto do Time, eu não botei. É de um texto do Time sobre a luz de Budi. Aquele texto para mim foi muito... O intelecto pode conhecer todos os fatos, mas a menos e até que esteja iluminado pela luz de Budi, ele não conseguirá compreender suas significações mais profundas. Então, o Budi, ele é Budi é esse corpo aqui. Ele está além da mente, né? Então, normalmente, na nossa vida comum, a gente vai até o mental inferior, esse aqui, personalidade. Depois, quando a gente vai além da personalidade, a gente está trabalhando a individualidade, aquilo que eu sou, meu ser único, né? O que eu represento nesse mundo, né? O meu lugar no mundo e a minha expressão para contribuir para o mundo. E isso aqui vai até... Então, ele vai além do mental, né? Então, a luz de Budi, ela se reflete na mente inferior, mas ela traz os processos intuitivos, né? Aquilo que está além da mente. Então, eu não posso alcançar com a mente aquilo lá. Então, como é que eu alcanço que a Budi pode expressar em mim?
quando eu encontro um ambiente interno de tranquilidade emocional, física, emocional e mental, né? Quando a mente está em silêncio, consegue encontrar o silêncio, quando as emoções estão administradas, estão equilibradas, está harmonioso, e quando o corpo não está enlouquecido, fazendo tudo que é pela frente, né? Então, quando eu equalizei essa minha parte de personalidade de uma maneira equilibrada, né? Eu tenho um espaço em que essas intuições podem acontecer. E essa luz de Budi, esse intelecto, essa abertura para aquilo que não é visível, que não é alcançado pela mente, às vezes, antigamente eles usavam um símbolo, né, que era a taça, né? Então a taça, ela está voltada para cima, mas ela está vazia. Então o fato de ela estar vazia permite que o que está no alto possa atingir ela. E isso que pode atingir ela é o que a gente chama de luz de Budi, né? Toda a essência da verdade não pode ser transmitida de boca a ouvido, nem tampouco pode apenas né, descrevê-la. O homem tem que descobrir a resposta no santuário do seu próprio coração, nos recônditos da sua intuição divina. Então, onde é que a gente vai buscar esse aprofundamento, né? Conectando com o nosso coração, né? Não com as nossas emoções, mas com o nosso coração, para aquilo que nós temos mais interno, e se abrindo para o processo intuitivo. O processo intuitivo é o desconhecido, né? É um desconhecido que pode chegar até nós. É o divino que pode sensibilizar a nossa mente, né? E quando a gente viu ali na árvore sefirótica, né, o coração está conectando, no momento que eu consigo ter essa tranquilidade, né, e conecto o coração ele tem essa sabedoria que é mente e emoção, de uma maneira equilibrada, né? Então ele consegue administrar todo o nosso processo de uma maneira equilibrada e harmoniosa, né? Sirivan, eu adoro Sirivan. A natureza divina está em todas as coisas. Somente quando percebemos e respondemos à divindade em cada coisa é que conhecemos a sua verdade, a importância da sua existência e a sua relação com todas as outras coisas. A beleza de qualquer coisa não depende de nada externo a ela. Ao mesmo tempo, como tudo está relacionado a tudo, existe importância em cada relacionamento. Então, para a gente conhecer alguma coisa, né, a gente tem que ser capaz de ser sensível ao que aquela coisa é. E eu só consigo ser sensível se eu não estou impondo se eu estou meio esvaziado, né, de certa maneira. Não é esvaziado porque eu não esvazia, mas eu não estou com nada em mim que esteja tão forte que se sobrepõe ao que aquela coisa é, né? Eu tenho que estar com tudo disponível, porque aquela coisa vai sensibilizar algumas coisas que eu já tenho, e eu vou perceber em mim aquilo que a coisa é, porque vai sensibilizar aquilo em mim, né? Então, se eu tiver uma preferência, né? Se eu tiver um julgamento, nada disso vai acontecer, né? Então eu conheço as coisas em mim. Aqui do Buda, né? Quando tu mesmo vires que uma coisa é má e conduz a prejuízo e sofrimento, então deves rejeitá-la. No sentido daquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente faz e que gera prejuízo e sofrimento, a gente deve dizer, isso não é uma coisa que eu queira para mim, né?
Quando virmos o falso como falso, então a verdade nos será revelada. A verdade não é uma coisa que se construa, eu vou conhecer a verdade. É uma coisa que ela se revela porque a gente tira o que é falso. Então, quando eu começar a me dar conta que alguma coisa não procede, ou não é verdadeira, ou é um comportamento que eu não quero mais colocar energia nele, eu quero conseguir reverter aquele comportamento. Cada coisa que eu for tirando, vai se revelando outra coisa. Tem uma pilha ali, uma fila de coisas. Quando eu tiro o mais grosseiro, que é aquilo que me incomoda nesse exato momento, a próxima coisa vem, né? Eu vou tirando e vai chegar uma hora que o que é mais grosseiro já sumiu. E aí eu vou começar a ter o benefício das coisas menos grosseiras, né? Mas é um processo longo e acho que só termina quando nós nos libertar da vida de encarnações dentro do atingir o Nirvana, né? Já trabalhou tudo. Na literatura esotérica, eles dizem que o nosso processo de vida, ele vai revelar tudo que está dentro de nós, vai trazer à tona, né? Então vai trazer tudo o que nós temos de pior, de melhor, nós vamos ter que olhar para ele, reconhecer o que é bom e o que é ruim, e não dá força para aquilo que é ruim, né? Só dar força para aquilo que é bom. E aí nós vamos começar a fazer essa transformação e nos tornar aquilo que nós já somos, né? Nosso melhor internamente. Quando o coração conhece a paz, a verdade é percebida com poucas palavras fundamentais. Então a verdade, ela não é um discurso, ela é uma percepção bem sucinta, né, do que as coisas são. E ela só consegue acontecer quando eu consigo encontrar paz. Ou seja, se eu estou num processo emocional, eu não estou percebendo a realidade, eu fico cega para a realidade, né? Aquele processo emocional me cega. Eu só consigo perceber por uma certa tônica, que é a tônica que eu estou vibrando. Agora, se eu consigo sair desse processo emocional e ficar mais isento e conseguir encontrar uma paz interior, aí esses processos intuitivos, né, e a percepção da realidade das coisas, ela se torna mais direta, né, ela acontece com mais frequência, né. Rohit Mehta. Há uma transformação na qual o percebimento da mente não é submetido à mudança, quer haja ruído ou cessação do ruído. Essa transformação é conhecida como Ekagrata Parinama, ou percepção do silêncio em meio ao ruído. Nós falamos ali na outra coisa sobre a paz, né, do encontro da paz. O que nos tira a paz? Quando a gente está em frente a uma situação, a pessoa fala uma coisa, aquela coisa, ela nos afeta, né? Então, é um sinal de que a gente ainda está apegado a alguma coisa, ou seja, a uma opinião, ou alguma ideia, ou alguma preferência, ou, né? E aquilo ali nos tira, nos torna identificados com uma opinião, né? E esse processo, ele é o inverso, né? Quando a gente não tem preferência, a pessoa pode falar o que quiser, tu está ouvindo, está racionalizando, está falando, mas aquilo ali não te afeta, né? E esse é o estado que ele chama, né? Uma transformação no qual o percebimento da mente não é submetido à mudança, quer haja ruído ou cessação de ruído. Ou seja, o que é falado, o que é comentado, não afeta, porque já encontrou uma paz interior em que as coisas externas não estão afetando, né? Aqui um exemplo das coisas que nos afetam, né? Aqui sobre o mestre Kuthumi fala sobre os 3 venenos e as 5 obscuridades, né? Olha ao redor de ti, meu amigo, e vê os 3 venenos rugindo dentro do coração do homem: a cólera, a cobiça e a decepção.
e as 3 obscuridades: a inveja, a paixão, a vacilação, a preguiça e a descrença, impedindo sempre de ver a verdade. Então a gente tem dentro de nós algumas coisas que são mais instintivas, eu poderia dizer assim, né? A gente, com o tempo, vai criando opiniões e vai criando uma visão de mundo que a gente quer defender, né? Porque a gente percebe aquilo como uma verdade, mas na verdade a gente não se dá conta que aquilo ali é um pedaço da verdade, né? Se a gente pega aquele símbolo do yin e do yang, se tem uma coisa como ser a verdade, existe o oposto que eu não estou querendo enxergar, né? Então, tudo isso começa quando a gente tem essa identificação com as coisas, elas vão ativando dentro de nós, instintivamente, essas coisas, né? A cólera, decepção, inveja, paixão. Tem algumas coisas aqui que são características meio tamásicas, né? Preguiça. Tem pessoas que quando entram na descrença, né, que descobrem que uma coisa, descobrem uma ilusão, entram em descrença e negam tudo, né? Na verdade, a gente tem que ser bem seletivo, né? Isso aqui é uma ilusão, mas não anula o resto. Vamos passo a passo, né? A descrença, ela meio que generaliza, né? Ou é tudo ou é nada, né? Isso aqui eu trouxe, o aspirante tem que escolher entre a vida no mundo e a vida do ocultismo. É inútil e vão empenhar-se em unir os dois, pois ninguém pode servir a 2 mestres e satisfazer a ambos, né? Então, às vezes a gente acha que a gente consegue levar em paralelo a vida no mundo e a vida espiritual, né? Mas, por um tempo, eles até andam um pouquinho junto, né? Mas chega uma hora que a gente vai ter que começar a tomar, optar, né? Ou um ou outro, né? Porque tem coisas que não conseguem conviver, né? Aí entra aquela outra fase da voz do silêncio, né? Se as coisas do mundo ainda me chamam tanto a atenção, que eu acho que é nele que está o que eu busco, né? A felicidade que eu busco, então larga isso aqui e vai fazer a vida no mundo, né? Vai realizar. Quando chegar o momento que não servir mais, volta, né? Mas aos pouquinhos a gente vai vendo assim que vai percebendo as ilusões que a gente está colocados, né? Mesmo nessa busca do mundo de felicidade, né? Não é abrir mão da felicidade, é abrir mão das coisas que não levam à felicidade, né? À medida que nos erguemos na escala do desenvolvimento, percebemos que durante os estágios pelos quais já passamos, nós confundimos sombras com realidades. E o progresso para o alto, feito pelo eu superior, consiste em uma série de despertares sucessivos. Então, assim, tem coisas que a gente... é que nem assim, mais ou menos quando a gente cresceu, né? Quando eu era criança, eu via as coisas de uma maneira, quando eu era adolescente, eu via de outra maneira, e à medida que eu vou vivendo e vou... buscando aprender com as situações da vida, né? Eu vou vendo assim que a minha visão do mundo vai mudando, né? E por mais que em alguns momentos ela pareça assim, quando a gente perde uma ilusão, é um momento bem difícil, né? Porque a gente sente que parece que um pedaço da gente foi embora, né? Parece que às vezes tem entra numa coisa assim que parece que nada vai ter solução, sem isso eu não... E depois quando passa, tu aonde abre espaço que uma coisa morre, ele começa a preencher com uma realidade, uma verdade, né? Então, na verdade, as coisas vão ser preenchidas. Sempre existe um momento que eles chamam de deserto, né? Uma coisa morreu, uma ilusão morreu, eu sofro com aquilo ali, existe um deserto, um momento em que parece que nada vai preencher aquilo ali, e daqui a pouco, vagarosamente, aquilo ali começa a ser preenchido com uma coisa nova. É bem interessante, assim, os processos internos, assim, psicológicos internos, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê, né, que quanta coisa que a gente acreditou e que a vida foi mostrando para a gente que não era bem assim, ou foi mostrando um aprofundamento um pouco mais, foi exigindo, e a gente foi atrás e tentando descobrir o que a gente tem que aprender, né? A cada desafio é uma coisa nova. Então, para concluir, uma mensagem do irmão mais velho, né? Procurai ardentemente a verdade e a luz, e aprendei a segui-las,
a todo custo quando a encontrares. A espiritualidade ele não é uma coisa de um dia, ou de um ano, ou de 2 anos, né? Ele é um modo de vida, né? É um modo de vida que a gente escolheu. Então, ela só se mantém aquilo que a gente adquiriu, né? Se a gente dá continuidade naquilo ali. Se a gente não dá continuidade, as coisas voltam àquela vida comum e às coisas antigas, né? Tudo que a gente aprendeu nunca se perde, né? De alguma maneira a gente acaba resgatando. Mas era isso aí, então, que eu tinha para trazer hoje e espero que tenha feito ajudado nas reflexões, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, tá aberto. Como é que tu trabalha a questão do ver o agora? Ver o agora? A gente tem que se dar conta de que a mente, normalmente, ela trabalha ou no passado ou no futuro, né? A mente inferior, ela é a sede da memória. Então, uma das coisas que a mente nos engana é que quando eu estou olhando uma coisa, estou olhando esse celular aqui, ela pega a imagem, entra e naturalmente ela já associa com uma imagem de celular ou coisa que eu já tinha, me traz alguma conclusão que eu já tinha e junta tudo isso junto. Então, a ideia que eu tenho não é desse celular. É de toda uma história. Isso acontece muito quando a gente encontra alguém que a gente não gosta, né? Tu olha para a pessoa, tu já relembra o que aconteceu, já vem não sei o quê, tu já fala uma cara feia, né? As emoções já começam a se embolar, né? Mas tu não está olhando para a pessoa de hoje, tu está olhando para a pessoa do passado. Né? E assim como a gente pega a memória do passado e faz uma projeção para o futuro. Ah, está acontecendo tal coisa que já aconteceu não sei o quê, então vai acontecer de novo. Pode ou não. Né? Mas o olhar para o presente é tu fugir dessa coisa da mente automático de olhar para o passado e para o futuro. É tentar focar naquilo da realidade. Esse celular que eu tinha, o primeiro celular que eu tinha lá que não funcionava, não tem nada a ver com isso aqui. Né? Sem conceituar. Sem conceituar, olhar e olhar para ele. Né? A gente não precisa de uma grande descrição, né? E é interessante porque ele quando tu está com a mente vazia, aquilo que tu precisa saber, ela vai te dizendo, né? E quando a gente tem um processo intuicional e tu obedece, no início, quando a gente começa a trabalhar com esse processo intuicional, a mente se mete, né? Aí diz assim, isso é bobagem. Né? Aí tu não faz. Aí tu vê que deu uma baita bobagem. Se eu tivesse feito aquilo, tinha dado certo. Né? Aí tu diz, a próxima vez eu vou fazer. Aí a próxima vez a mente se mete de novo. E assim ela vai. Até que um dia tu cansa de tudo aquilo e uma hora tu consegue, né? Tu tanto tentou que uma hora tu consegue, né? E é um processo, né? Um processo consciente, né? Ele vai amadurecendo aos pouquinhos, né? E no início seria justamente a percepção da mente. A mente, ela tenta manter o controle, né? Eles falam do eu, né? Da construção do eu, né? A construção do eu tem a ver com a memória, né? Quanto mais memória eu tenho, mais esse eu se formou, né? Com as ideias do passado, né? Se eu tirar a memória, eu continuo existindo, eu continuo tendo um centro de consciência que está consciente aqui no presente. As pessoas dizem assim, o que vai sobrar se eu não tornar a memória? Vai sobrar tu. Né? Achar que a gente é a rede de memórias da gente é uma coisa, a gente já é, a gente já se transformou no que a gente ia transformar, a gente já é aquilo ali. Não precisa das memórias para ficar construindo uma autoimagem, né? Agora, viver sem uma autoimagem é uma coisa que é um desafio assim, de a gente se testando, né? Porque não é desconstruir, se eu desconstruo uma autoimagem, também é uma autoimagem, né? Não é nem ter uma autoimagem, construir nem destruir. É tentar ficar presente. Eu acho que o principal é a gente perceber. Perceber. Eu queria te fazer uma pergunta muito parecida com essa.
Geralmente a gente só reconhece as coisas porque elas existem dentro da gente, né? Isso é uma coisa que se fala muito, né? A gente só reconhece a inveja porque a gente possui ela, né? Mas partindo desse princípio que quando a gente possui, a gente pode ter aprendido e, vamos lá, significado ela, né? Ou ainda ela está lá latente só sendo ela mesma. Como é que tu pensa que esse mecanismo ocorre? Como é que tu sabe que, como é que tu identifica se aquilo que tu está vendo no outro, ou que tu enxerga, ou que tu percebe, é algo que tu já trabalhou, ou que tu já ressignificou, ou algo no mundo em que tu não dá mais valor para aquilo, você ainda está latente dentro de ti, te gerando ilusão? É dito que a gente, tudo que está dentro de nós latente, ele vai se tornar ativo, né? Então a gente perceber inveja dentro de nós é normal, porque está vindo à tona, né? A gente já tinha ele, não estava aparecendo, mas de repente teve alguma situação que aquilo ali veio à tona. Como é que se resolve a coisa da inveja? Pelo autoconhecimento, né? Pela tomada de consciência, né? Enquanto ela está inconsciente, ela está ativa e a gente não administra. Agora, quando a gente vai lá e busca o motivo da inveja, que vai olhando ela e vai mais a fundo, vai procurando o motivo pelo qual gerou, e tu consegue encontrar o motivo, tu diz assim, mas isso aqui é uma grande bobagem. Quando tu reconhece profundamente aquela bobagem, aquela coisa se transforma, ela para de ter domínio sobre ti. E aí tu percebe a inveja, mas tu não... nesse sentido, mas tu não para de perceber ela depois. Não. Tu só tem uma reação. Não, aí tu começa a perceber assim, a pessoa está com essa coisa assim e está com essa dificuldade. Eu posso ajudar ela assim, assim, assado. Tu percebe a inveja, mas tu diz assim, eu não preciso me preocupar com a inveja do outro, porque ela não está te atingindo mais, tu consegue administrar, né? Assim, ele está com inveja, mas nós estamos trabalhando junto, né? Nós não estamos aqui para nós estamos trabalhando junto. Aí tu trabalha a inveja do outro e transforma a coisa de uma maneira que seja bom para todos, né? Traz para uma coisa real, né? Pode ir. É a resposta que ele dá à percepção. De uma maneira tu compreende e de outra maneira tu tem uma versão, alguma coisa. Porque quando a coisa é sair também da reatividade, né? Quando tu tá sob domínio dela também, tu vai ser reativo, né? O cara falou com inveja, não sei o quê, e tu já foi em cima, vou responder assim, não sei o quê, né? Tu tá no modo operante de reação, de reatividade. No Ciência do Yoga ele é legal, ele diz assim, tu tem que dar um espaço entre a percepção e a ação. Nesse espaço tu decide o que tu vai fazer. Mas quando tu está no modo da inveja, do emocional, tu já sai respondendo, tu já sai... Numa posição tu julga, na outra tu tem compaixão, não tem uma atitude. Tu pode colocar compaixão, e dizer assim, podemos trabalhar junto. Tu trabalha a coisa ali, ajuda a pessoa a sair daquele modo, né? Eu acho que o ideal seria nem julgar, né? É só perceber. Sem julgamento. Porque tu já passou, quando tu chega no ponto, tu já passou por aquilo, tu já reconheceu a tua própria inveja. Um fato, né? Eu acho que quando ela está, eu tô perguntando quando ela está ainda ali querendo se manifestar, é quando ela nos incomoda. Sim. Quando ela nos incomoda, não tem compaixão, né? Era essa questão que eu andei refletindo. E eu cheguei nessa conclusão, parecida com o que tu comentou, que é para a gente perceber, a gente tem que perceber em si primeiro. Esse sentimento tem que ter esse tipo, né? Ok, mas partindo do princípio que ele existe, que ele existiu, né? E que pelos ciclos e ciclos das nossas existências a gente já viveu, como saber se aquilo que a gente está percebendo foi trabalhado de uma maneira consciente ou não? Se está gerando problema, não foi trabalhado de uma maneira consciente. Se não está dando problema, tu já... A resposta foi essa. Quando tu olha para aquilo e julga, tu está ainda dependente daquilo, né? Quando tu olha para aquilo e tu começa a sentir, vamos dizer assim, eu falo em compaixão, tu percebe que aquele irmão está dominado, sofrimento, está né? no sofrimento. Tu consegue ver o sofrimento dele e não mais o julgamento por ele ser daquela maneira. Talvez tu tenha ressignificado alguma coisa
esse sentido que me veio essa reflexão e era nesse sentido que eu tentei linkar com essa ideia do mental que tu falou, né, que a gente traz. E aquela coisa assim, sair da reatividade, né? A pessoa fez aquilo ali, fez alguma coisa por motivo de inveja, tu percebeu, mas tu tá dominado pela coisa passional e emocional e tá respondendo e retornando uma coisa negativa para ela também, sabe? Tu recebe e devolve na mesma moeda, né? Quando a gente está no autocontrole, no autoconhecimento, tu consegue transmutar as coisas, né? Tu vê a coisa, tu sabe que tu já passou por aquilo, tu sabe como aquilo é ruim, tu sabe que a pessoa está em sofrimento e tu consegue trabalhar aquilo de uma maneira diferente, porque tu tá bem, né? É difícil isso, a questão de não julgar, né? Ou de administrar o julgar no momento. E a gente não conviveu com o fato, a gente não sabe o que está acontecendo, mesmo dentro de casa. Mesmo que as pessoas passem por gente. Sim. E a questão do julgar é muito instantânea. E a gente acaba entrando no sofrimento também. Dificilmente a gente mantém esse equilíbrio, né? De olhar com o sofrimento, entender o sofrimento, ter compaixão e estar em equilíbrio. Isso aí é trabalho de uma vida inteira, não é uma coisa do dia para a noite. Não, sim, mas a gente tem que começar em algum momento, né? Mas ter essa percepção de que ainda está assim, que ainda não conseguiu, mas não pode desistir, porque sabe que vai conseguir. E é muito bom quando a gente consegue. É bem isso aí, vocês estavam falando e eu estava. Quando eu ia falar, o outro falava. Quando eu ia... Está tudo na mesma sintonia. Está todo mundo se percebendo, está todo mundo se descobrindo. E uns conseguem um pouco mais, outros um pouco menos, cada um na sua caminhada, cada um na sua jornada, no seu tempo. Claro. Né? E não é fácil, realmente. Se fosse fácil, não teria graça, né? Mas esse é o trabalho que nós vamos fazer aqui, né? Se conhecer e se lapidar, e se lapidando poder ajudar o mundo, sendo pessoas melhores, né? Lidando melhor com as situações. E essa discussão aqui é bem interessante, porque cada um que vem tem a dúvida, a mesma, né? Muitas vezes. E aí, quando a gente chega percebe que alguém já avançou um pouquinho, alguém ainda não chegou, mas o outro conseguiu chegar, aí fica legal, porque bom, se o outro conseguiu, de repente, então eu também vou conseguir, né? Vamos continuar tentando, né? Então é essa troca aí que eu acho que é o... Mas cada um de nós tem uma característica diferente, principal, né? Então, às vezes a gente não chegou, o outro já chegou, mas o que o outro já não chegou, eu já cheguei também. Né? Então, essa coisa de ficar comparando não leva muito, né? E o Krishnamurti dizia, você está falando de Krishnamurti, né? Ele dizia que o primeiro passo é o último passo. Você dá o primeiro passo na caminhada, o primeiro é o mais importante, é o mais difícil, né? Porque estamos todos sobre a lei da inércia, né? Parados. Então, você dá o primeiro passo, o Sandro falou, né? Não é fácil administrar tudo isso. Quando eu estava falando, eu estava pensando em outra coisa, que se tu percebeu isso, já é o primeiro passo. Se você foi capaz de contemplar a sua própria sombra e entender essa sua... Gente, a gente está debatendo um nível aqui que 90% da humanidade nem entenderia esse diálogo. Né? Infelizmente, não estou falando que a gente é melhor que eles, não é isso. Mas é que talvez o primeiro passo seja, como disse Jung, né? Que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas contemplando a própria sombra. Então o primeiro passo é isso, né? Ser sincero, acho que esse olhar é sincero. Né? Tipo, poxa, eu tenho isso. Isso me incomodou, como o Zico disse, né? Se algo no outro, isso o Freud falava, né? Projeção. Se algo no outro está me incomodando, é porque eu tenho aquilo. Senão não incomodaria. Né? E se me incomodou, se eu fui capaz de fazer essa jogada de eu olhei o outro, me incomodou, e eu percebi que me incomodou, eu comecei a me preocupar com isso, comecei a fazer uma autoanálise, uma autoobservação,
Gente, isso já é um passo gigante, na verdade. Com certeza. Porque a grande maioria das pessoas não chegou nisso, infelizmente, né? A gente está aqui fazendo esse trabalho para que todos cheguem em algum momento. Mas isso já é um passo gigante. Isso já é um ponto de partida que daí é questão de tempo, né? Que a gente vai se trabalhando. Um passo de cada vez. E essa percepção que ele falou ali de a gente nunca tem todas as informações é uma coisa super importante, né? Que a gente não se dá conta, a gente acusa, mas tu não sabe o que o outro está passando, né? E agora, quando tu é atacado injustamente, julgado injustamente, tu sabe o que está passando, né? Então, a maior parte da nossa compaixão vem de perceber, tendo passado por aquele desconforto, aquela situação, perceber que o outro também passa. Quando tu passou e conseguiu vencer aquilo, quando tu vê o outro passando, a compaixão nasce naturalmente, porque tu te coloca no lugar do outro, né? Então, é meio por aí, o caminho é assim mesmo. Tinha uma citação que falava da sandália, né? Usar a sandália do outro. A sandália, essa da sandália eu gosto muito. 7 dias. 7 dias a sandália do outro, né? Parecido não é igual, né? Quer dizer, a experiência dele que ele está falando, que parece uma coisa que eu já vivi, não é a mesma coisa, né? A experiência dele pretérita é diferente, as situações que ele passou é diferente, então não é igual ao que eu passei, né? Então eu tenho que, na verdade, me dar conta que eu não sei da vida dos outros, né? Eu tenho que resolver a minha. Os outros, cada um que, se eu puder ajudar a não atrapalhar, já é bom bastante. Eu vou ter dificuldade na percepção da diversidade. Diversidade, importante. É. E perceber, assim, o momento de cada um é único, né? E nós podemos estar passando pelas mesmas desafios, mas a ordem deles é diferente, né? Por temperamento, por vivência, por jeito que cada um viveu sua vida, o que já atingiu ou deixou de atingir, né? Então, o momento de cada um é único, né? São etapas que a gente vai passando, né? Primeiro a gente julga, depois a gente entende que não deve julgar. Aí depois a gente percebe aquilo no outro que tem a compaixão que tu quer ajudar o outro, porque tu percebe que o outro está passando aquela situação, que de repente tu já passou, tu consegue mais ou menos entender o sofrimento dele, né? Não consegue entender totalmente porque você está falando. Sim, mas consegue saber, ter uma dimensão da... Mas e aí uma coisa que eu já passei também, gostaria de compartilhar, tenho certeza que vocês já passaram, é aquela... Acho que até é uma ilusão que a gente tem de que eu vou, não, agora então já entendi, eu sei o que está acontecendo. Aí chegar pro outro e dizer, não, mas aí tu faz assim, vai resolver. Vai resolver. Bobagem. Aí tu te frustra, porque, mas, né, eu achei que eu ia solucionar o problema dele, não consegui. Não é, simplesmente o outro não está no momento adequado, ele ainda não chegou na hora, né? Mas então, e é bem... A gente tem que também lembrar de como foi difícil a gente chegar na percepção e na solução, ou seja, eu vou ter que passar por aquilo também para... São poucas coisas que a gente pode ajudar. Para a gente entender isso aí também. E outra coisa também que eu acho interessante, né, da senda espiritual, como a gente aprende com a filosofia e com as tradições orientais, né, é que tem que partir da pessoa. Essa é a maior coisa. Então vocês veem até na divulgação do trabalho, né, que a gente divulga tudo, mas a gente nunca insiste para ninguém vir, para ninguém vir, né? Por quê? Porque tem que partir da pessoa, porque a busca tem que vir dela. Então tem muito isso também, né? Você deu ali informações para ela, mas talvez ela não esteja interessada. E isso não é errado. E aí outra coisa também a gente herda, né, da nossa cultura cristã e igrejas, esse sentimento de culpa por ser humano, né? A gente herdou muito isso da cultura ocidental. Essa culpa, a questão do pecado, a questão do castigo. Ele não é errado. Essa pessoa ela não quer viver uma vida espiritual, essa encarnação não é errado. É uma decisão, né? É uma decisão dela. E você que decidiu, é a sua decisão. Você não pode esperar que aquela pessoa tenha um comprometimento e você está tendo, né? Essa foi uma escolha sua, que vai trazer consequências, nem todas agradáveis, né? Aceleramento kármico, essas coisas. Nem sempre é agradável, é bom, mas nem sempre é agradável em todos os momentos. Né? Eu digo assim que o caminho espiritual, dessa descoberta, dessa autoconhecimento, ele é um caminho que não é fácil, mas é um caminho de saída, né? O outro sofrimento é um caminho que tu fica rodando no sofrimento sem sair dele, né? E esse não, ele é difícil, ele tem o seu sofrimento,
mas ele é um caminho de saída. Cada vez que tu passa e tu aprende aquela lição, depois de um tempo, tu vai para a próxima. Né? Tem um livro da Radha que ela diz, né? O único caminho a seguir. O único caminho a seguir. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que essa consciência, né, que todos nós somos parte, ela quer viver nesse mundo. É por isso que o mundo existe, né? O mundo existe porque ela quer. A gente estuda a doutrina, a gente chega à conclusão, não, mas por que tudo existe? Porque ele queria. Aquilo queria existir, ele existe. Né? Então, a gente lê até o próprio Geoffrey Hodgson, né, que foi um grande iniciado, e conta que ele já tinha chegado no nível espiritual 3 reencarnações anteriores, e que ele fez uma pausa na senda. Né? Ele tinha entrado na senda, em um nível que talvez, provavelmente nenhum de nós ainda entrou, e ele fez uma pausa, ele quis viver a vida mundana, digamos, por umas 3 reencarnações, se não me engano. Né? E até o momento que ele decidiu voltar. E por que? Mas por que o mestre não fez nada? Porque, gente, nós estamos aqui para viver a experiência humana. Então é importante entender isso, né? Da gente não julgar a outra pessoa porque ela está num outro caminho que não é o caminho que nós consideramos correto. Mas ela está vivendo a experiência humana, é para isso que essa mônada se manifestou, para viver a experiência humana. Não tem problema ela viver isso. O único problema é que prolonga o sofrimento dela e prolonga o sofrimento dos demais. Por isso que talvez muitas coisas nós já estamos nos abstendo, né? Uma vez me perguntaram por que eu não fumava. Eu disse, gente, já tem problemas demais na minha vida. Por que eu vou começar um negócio que eu sei que... Vou ter que parar depois. Né? Acho que é bem isso, né? Que, você sabe que aquilo vai provocar sofrimento. Então, se você já tem essa consciência, se você já tem um nível de autocontrole que você não precisa ir para aquilo, né? Não tem por que você fazer, então você não faz. Mas, ao mesmo tempo, a outra pessoa está fazendo, é um direito dela Claro, você deve alertar para ela que dá câncer, né? Mas, se mesmo assim ela quiser, ok, ela tem o direito de ter essa experiência humana. Não é errado, não é pecado. O único problema é que prolonga o sofrimento dela e de quem está ao redor. Essa aqui é a questão. Mas é importante ter essa percepção que todos têm, e daí a gente tenta, ao menos, né, parar de julgar. Né? Porque a gente julga muito, né? Tipo, eu estou no caminho certo. Aí faz a matemática, né? Então o outro está no errado. É a mente, né? A mente compara, né? E ela tá na polaridade, né? Se um tá certo, o outro tem que estar errado. Né? Esse é o problema da polaridade da mente. Certo, eu errado. Sabe lá. É isso aí. Quem tiver perguntas para a Maria, temos um tempinho ainda. A gente encaminha para o encerramento. Aí vem, né? Como é que se ilumina? É com LED, é com... Como é que se ilumina? Bom, muito bem, então. Ficar embaixo da lâmpada aqui. A gente vai encaminhar para o encerramento, mas a Maria ainda fica um pouquinho com nós, né? Quem quiser depois falar com ela alguma coisa, ou mais perguntas, ou participar, enfim. Nós temos esse ano, então, só mais 2 palestras abertas ao público, são os próximos 2 domingos. Domingo que vem eu vou trazer um estudo em cima da obra-chave da Teosofia, que é a nossa obra oficial, né, dos estudos abertos. Então eu vou falar sobre os processos de pós-morte, né, falar do Kamaloka e do Devachan. Fala esses termos sânscritos, parece que é Kamaloka. É o que os espíritas chamam geralmente de plano astral, né, então, aquele estado pós-morte que os cristãos chamam de purgatório. Né? E o Devachan seria mais ou menos o paraíso dos cristãos. Assim. Então, vai ser o assunto da semana que vem. E no outro domingo, que é dia 9, virá mais um palestrante de Porto Alegre. Né? Tivemos o Moacir Fernandes antes também, né? Tivemos o Joaquim Melo no mês passado. E agora vai vir a Ângela, que vai trazer uma palestra sobre introdução à astrologia esotérica. Essa palestra já foi executada aqui em Caxias em 2016, mas acho que ninguém aqui estava presente, então vamos trazer ela de novo, né? Porque as pessoas mudaram, né? Então, quem assistiu aquela época já não está mais vindo. Não lembra mais também? Não lembra mais? Eu lembro mais nada também. Eu assisti, mas não lembro. E na verdade essa palestra
ela vai ser um aquecimento e também uma divulgação, porque nós pretendemos, ano que vem, organizar um curso de astrologia esotérica com a Ângela. Será uma palestra por mês, são 9 palestras. Vai começar em março, né, porque depois da palestra da Ângela nós entramos em recesso. Né? Então teremos atividades de membros somente, mas aberto ao público, voltando só em março. Então em março vai iniciar o curso de introdução, não, o curso de astrologia esotérica. Serão 9 palestras ao longo do ano, uma por mês. Então vai durar o ano inteiro, sim. E daí depois que a gente tiver interesse em fazer inscrição, aí pode nos procurar, né? Vai ter um custo a palestra, porque a gente tem que pagar as passagens da Ângela. Né? A gente vai... A hospedagem, né? A gente não tem custo porque os membros vão hospedar ela, né? Então a gente, a Sociedade Teosófica tem isso, né? A gente reduzir a questão de custos e tal. Um dorme na casa do outro. Essa coisa do trabalho voluntário, né? Lembrando que a Ângela vem voluntariamente, não vai receber nada para isso. Só realmente a gente tem que cobrir os custos da viagem dela, o hotel da sala, essas coisas. Então fica o convite, né? Então semana que vem tem a minha última palestra esse ano, aberta ao público, e dia 9 terá a última palestra de 2018, aberta ao público. Né? Depois voltamos em março. Né? Em março também já estamos com outras palestras planejadas, né? Tem a Gina já falou que vai vir fazer a palestra de astrologia e florais. Ano que vem vai ser o ano da astrologia. Então, tem muita coisa em cima de astrologia, que é um assunto que todos gostam, né? A gente também gosta e a gente também sabe pouco. A Ângela ela traz uns estudos junto com a alquimia, né? Compara com a alquimia, astrologia, com filosofia. Então, é bem bacana, assim. E dá uma visão assim psicológica, né? Não a astrologia assim determinística, mas a psicologia psicológica. Sim. Né? É bem legal. E a astrologia é legal porque ela é uma linguagem que todos assimilam, né? Ela não é de nenhuma religião específica, não é de nenhuma tradição, ela é uma linguagem universal mesmo. Todo mundo pode ser ateu, mas pode estudar